a palavra do Senhor, porque Jesus ali estava com ele. Quando olhamos aqui, focamos aqui no 5, diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Podemos ver também que João, o apóstolo João, poderia também ter sido como o apóstolo do amor, né? Porque ele tinha uma grande intimidade com o Senhor. Ele tinha uma grande intimidade com a palavra de Deus e um coração muito aquebrantado para ouvir a palavra do Senhor. E aqui no 5, ele relata que Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Se voltarmos um pouquinho em João 3,16, João 3,16, o apóstolo João diz assim também: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma pessoa que foi capacitada com o amor de Deus para dizer essas coisas. Por quê? Nessa passagem, João 3,16, ele relata a população, o mundo, de uma forma geral. A palavra mais certa, mais sábia que ele usou aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira, essa foi a expressão que ele usou, de tal maneira, que deu seu único filho, para que o povo não pereça, para que o povo tenha vida eterna, para que o mundo fosse salvo. Amém. Então João, ele tinha um coração aquebrantado, ele tinha um coração voltado para a palavra do Senhor. E quando vamos para João 11, do 1 ao 5, nós vemos que ali também João tinha uma intimidade com a palavra de Jesus. Porque João, ele não disse que Jesus amava a família de Lázaro. Ele não disse que Jesus amava a casa de Lázaro. Ali ele especificou cada um, como se ele colocasse ali na mesa: Jesus ama esse CPF, esse CPF, esse CPF. Diferente. Jesus amava cada um diferentemente. Por quê? João tinha um contato especial com Jesus. Mas como era esse contato? Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que Jesus escolheu 70. Desses 70 foram 12. Dos 12 ficaram 3. Pedro, Tiago e João. Dos 3 foi um, que era o mais íntimo de todos eles, que era João. Por quê? João era aquele que deleitava às vezes sua cabeça aos ombros de Jesus. Então, a gente vê no mundo hoje uma forma assim, de falar nas igrejas, onde vamos, em algumas festas, casas de amigos, que nós não vamos, porque, mas lá tem uns irmãos que aquilo é uma panelinha que eu vou te falar, aquilo ali é só Jesus na causa. Na igreja é a mesma coisa. Existem certas intimidades com alguns irmãos, muitos irmãos, que existe uma intimidade em geral, mas sempre vai ter aquele que tem um coração mais aquebrantado como o outro. Então eu não sei se naquela época existia essa expressão, ali tem uma panelinha, ali o mestre dá só aqueles 3, só com um, ali um está deitando a cabeça no ombro. Se não existisse essa expressão, existia a expressão intimidade. Ali um tinha mais intimidade do que os outros, e esse era João. E é por isso que João, na sua intimidade com Jesus, ele relata cada um deles. Ele diz que Jesus amava Marta, amava sua irmã e amava Lázaro. Por quê? Ele é aquele que estava mais em contato com a palavra do Senhor, mais ali ouvindo e buscando tudo que Jesus estava passando, ensinando, ali ele estava. Então aqui ele não podia relatar em geral que Jesus amava a família de Lázaro. Mas por quê? Porque quando Jesus chegava na casa de Lázaro, na casa de Maria e de Marta, quando Jesus chegava, Marta corria para fazer todos os seus afazeres, limpar, lavar. Essa era Marta, ou essa era a qualidade dela. Maria, quando via Jesus chegando, o que Maria fazia? A palavra de Deus diz que Maria, ela se prostrava nos pés do Senhor.
ela lavava os pés do Senhor, ela enxugava os pés do Senhor com o seu cabelo. Essa era o que Maria gostava de fazer, era o que Marta gostava de fazer, de limpar, organizar quando o mestre chegava na casa dela. E Lázaro? A palavra diz que Lázaro também sempre estava na mesa com Jesus. Lázaro podia ser aquele que ali estava servindo um vinho, serviu uma picanha bem passada, mal passada, com gordura, sem gordura. Existia uma organização ali nessa casa. E é isso que Deus agrada. Deus agrada de uma casa onde tem o trabalho, tem os adoradores e tem o alimento. Essa é a casa de Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Uma casa organizada. Uma casa onde cada um sabe o seu papel. Só que em outra passagem também, Marta pergunta para Jesus se ele não se importava dela estar limpando a casa, organizando a casa sozinha. E que Jesus fala para ela: Marta, você escolheu isso, não há nada de errado. Eu não posso tirar a sua irmã Maria do que ela está fazendo, porque essa foi a escolha dela. Agora, não há nada de errado com o que você está fazendo. Só que podemos ver também que Maria ali escolheu a melhor parte, adorar o Senhor. Porque quando ele chegava na casa dela, Jesus sentava e ela debaixo ali da mesa, ela lavava os pés do Senhor, ela secava, ela orava, ela agradecia o nome de Jesus. Cada um com a sua função, cada um com o seu chamado. Jesus falou para ela: não há nada de errado com o que você faça. Você está nervosa, você já está ansiosa com o que você está fazendo, mas eu não posso interromper o louvor que Maria está me dando, a adoração que Maria está fazendo. Então foi cada um ali no seu lugar, cada um com aquilo que tinha no coração. E a palavra de Deus fala que Lázaro um dia, ele chegou a uma enfermidade nessa casa. Lázaro um dia chegou a uma enfermidade. Mas Lázaro não era amigo de Jesus? Ele era amigo, ele era íntimo de Jesus, porque essa casa de Lázaro poderia ser a maior referência ali de Betânia, onde era situada a casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Então Jesus ali sempre passava, porque era uma referência àquela casa. E Jesus ali se agradava, porque era uma casa que tinha organização, era uma casa que sabia agradar o mestre. Existia a limpeza, a arrumação, existiam os louvores, existia o alimento, existia aquele que estava ali com a mesa cheia, a mesa farta. Então essa era aquela alegria. Mas por que João, ele relata nome por nome? Porque Jesus amava Marta, independente dos seus problemas, independente dos seus defeitos, era cada um. Jesus amava Maria, independente dos defeitos dela, independente do que ela fazia, independente do seu gesto, era cada um com suas qualidades e cada um com seus defeitos. E Lázaro a mesma coisa. Essa foi a forma que João pegou para ver o quanto Jesus amava aquela casa, cada um com seus defeitos. E é isso que Jesus quer nos passar hoje. Cada um de nós temos nossas qualidades e nossos defeitos, mas assim também como Jesus amou Marta, Maria e Lázaro, Ele nos ama, Ele ama você com as suas qualidades, com os seus defeitos, porque somos humanos. E nessa época não era diferente. Cada um tinha a sua qualidade, cada um sabia o que fazer, mas cada um também tinha os seus defeitos. E Jesus aqui, através da palavra de João, Ele diz que Ele amava cada um separadamente, porque ninguém é igual, ninguém é perfeito. Porque o mundo lá fora é fácil. Se eles fizerem um carro hoje, se passar um ano e der um defeito, o que eles vão fazer? Eles vão recolher todos aqueles carros, vão repor aquele defeito e vão jogar no mercado de novo. Pode ter outros defeitos ali, com certeza que vão ter. Mas Jesus, Ele não é uma fábrica de robô, Ele não é uma fábrica de carro. Ali é uma olaria. Jesus, se tem um vaso quebrado que precisa ser reformado, Jesus desmancha ele no pó. Jesus desmancha Amém, ele no Jesus. Glória a Deus. Refaz novo, refaz ele perfeito. Essa é a diferença. Porque Jesus, ali, ele sabe, ele pega o cabra e joga no pó. Porque é a forma dele trabalhar. Verdade. O homem não. O homem, se tem um defeito em algo, ele vai ali, conserta e coloca de novo para funcionar. Mas Jesus é diferente. E aqui, quando Jesus fala
que amava cada um deles, é assim que Ele é conosco, é assim que Ele é com a igreja. Cada um, Jesus tem um amor, cada um, Jesus sabe a hora certa de chegar, de cuidar, de levantar, de colocar ao chão, porque somos homens, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a errar com a palavra do Senhor. E essa é a forma de Deus trabalhar conosco. Ele nos coloca no chão, porque essa é a forma que o vaso tem que ser trabalhado. Amém, Jesus. Porque o vaso não pode ser cheio de qualquer jeito. Ele tem que ser renovado. Se tem um torto, Jesus vai lá e vai lapidar, Ele vai trabalhar. Glória a Deus. Ele vai transformar aquele barro, aquele vaso, num vaso novo, para a glória e honra do nome dEle. E Jesus, quando Ele estava em outro lugar, Ele recebeu a mensagem seguinte: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus, quando recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, o que os discípulos passaram para ele pode me dizer: pois é, então tá bom, deixa assim, que vamos continuar aqui, não vamos ficar mais 2 dias nessa terra. Porque essa é a forma de Deus trabalhar. Porque na hora que você recebe um recado, você recebe uma mensagem de algo que está acontecendo, logo a nossa mente, o nosso agir é pegar, fazer algo, levar algo para alguém, pegar, levar daqui para lá. Mas Jesus é diferente. Jesus, Ele ficou mais 2 dias, mesmo sabendo que ele precisaria de alguém falar isso para ele, não. Mas esse é o nosso trabalho. Simplesmente se falar: Senhor, está aqui o meu problema. E somente nós devemos fazer: esperar no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor. Ele ficou 2 dias. Pode ser que a sua bênção vai sair daqui hoje. Pode ser que ela vai sair semana que vem. Pode ser que no final do culto você vai testemunhar. Você vai receber a cura, a dor que você sente, você não vai sentir mais. Pode ser daqui 2 anos. É a forma de Deus trabalhar. Ele era amigo de Lázaro. Ele era amigo íntimo de Lázaro. Mas nem por isso ele fez como faz os homens. Os homens, quando recebem essa notícia, nós vamos lá para o Lucas 1,37. Né? Ele é o Deus do impossível. Amém, Jesus. Se ali ele estava enfermo, o possível ali seria você medicá-lo, você fazer uma oração, algo que ali o ser humano estava ali disposto na hora de fazer. Mas Jesus queria o impossível. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele sabia já o que ia acontecer sobre a vida de Lázaro. E ali, ele pega e fica mais 2 dias. Ali ele fica tranquilo. Ali ele fica orando, fortalecendo a sua fé. Porque não é que nós vamos sair daqui hoje. Pode ser que sim. É a vontade do Senhor que vai se manifestar aqui hoje. Amém. Que está se manifestando. A gente pode sair daqui com nossa bênção. Pode ser que não, pode ser que seja semana que vem. Mas uma certeza, eu e você tem. Nós estamos colocando na mão do Senhor o nosso problema, a nossa enfermidade, a nossa doença, a nossa falta de trabalho, a nossa falta de amor. Qual que seja o problema de cada um. É com você e Deus. Amém. Mas nessa noite nós temos que fazer a nossa parte. Colocar na mão do Senhor. E Ele vai, no tempo dEle, na hora dEle. Porque é fácil a gente colocar nas mãos de Deus e começarmos a anotar na nossa agenda: Senhor, eu acho que no final do ano eu quero trocar meu carro. Eu tenho essa vontade, amados. Mas se for vontade do Senhor primeiro. Você tem uma vontade de comprar uma casa nova. Somos humanos. Mas primeiro nós temos que falar assim: Senhor, está aqui meu projeto. Se for da vontade do Senhor, que o Senhor venha cumprir no tempo do Senhor. Se for para edificar a tua casa, a tua Amém, vida, Jesus. Glória a Deus. que eu recebo. Se não, o Senhor tem algo melhor ainda para mim. Verdade. Porque é Eu assim creio que Deus nisso. trabalha. Nas coisas impossíveis. Melhor de Não é na Deus. hora que nós queremos. Porque senão Ele não seria Deus. Ele seria somente mais um atrás do balcão que você pede e Ele te dá. Ele não seria Deus. Ele estaria simplesmente colocando as nossas vontades em primeiro lugar. Mas não. O que prevalece é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Amém. Diz assim, no 11 também. Eu já passei um pouquinho do 5, mas eu vou ler rápido por causa do nosso horário. Assim falou, e depois lhe disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte,
Eles, porém, cuidavam que falava a respeito do sono. É onde Deus trabalha no impossível. Para eles ali, para os seus discípulos, quando Jesus falou isso, ele estaria dormindo, né? Aí Jesus fala depois que ele está morto. Mas para os discípulos, mas aí o Senhor vai acordar, né? Aí não tem milagre, não tem bênção, como às vezes o pastor fala. O povo só está esperando aquilo, aquela bênção, mas não sabe a forma, esperar a forma de Deus agir. E no 13 diz, mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro está morto. É aonde o impossível de Deus chega. Amém, é aonde Jesus. o impossível de Deus quer trabalhar. Glória a Deus. Aonde jamais o homem não tem capacidade nenhuma. Porque eu vi uma reportagem no começo do ano, no final do ano passado, uma jovem no Brasil, menos de 30 anos, o pai já estava morto há 2 meses, estava congelado, que ela pagava 27 mil reais para manter ele naquele lugar, que ela estava esperando uma vaga aqui nos Estados Unidos, porque aqui havia um lugar que estava a um passo, a 2,5% da pessoa voltar a reviver. Isso é engano do inimigo, amados, isso é engano do cão. Não existe alguém neste mundo, ser humano, capaz, sim, se for a presença de Deus na vida dele, de fazer ressuscitar. Pelo contrário, não existe medicina nenhuma, não existe remédio nenhum que possa trazer um ser humano à vida de novo. Não existe. E Jesus é prova disso. Quantos milagres Jesus fez? A medicina da época não foi capaz de curar. Pessoas nasceram aleijadas, pessoas nasceram cegas. O que a medicina pode fazer? Nada na época. Hoje praticamente é a mesma coisa. Não pode. Mas Jesus é aquele que trabalha no impossível. Aleluia. Ele é aquele que pode fazer o cego enxergar. Aleluia. O mudo falar, o surdo. Glória a Deus. Porque ele é Deus. Santo Deus. Porque senão Deus estaria na terra. Ele não estaria no céu. Verdade. Ele estaria na terra. Seria fácil pegar um parente que morreu, algum dinheiro, pagar e trazer ele à vida. Mas a palavra de Deus nos ensina o contrário, que só existe um capaz disso, que é Jesus Cristo, que é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia. E a palavra continua se dizendo, e folgo por amor de vós, do que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com Ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo aos discípulos, vamos nós também para morrermos com Ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Amados, aqui a palavra quer nos mostrar que Jesus, quando chega naquele lugar, Lázaro já estava 4 dias sepultados. A gente não sabe se ele morreu e foi sepultado no mesmo dia, ou se foi feito ali o seu velório, e depois sepultado, e quando Jesus chegou e já havia 4 dias sepultado. E a palavra de Deus continua nos dizendo que quando Jesus chega, Marta, ela logo diz para Jesus, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, olha a fé dela. Ela era uma pessoa que já andava no caminho do Senhor. Jesus visitava a sua casa, não só uma nem 2 vezes. Eles tinham uma intimidade, sabia que ele era filho de Deus. E ela ainda fala, se o Senhor estivesse aqui, Jesus ali foi limitado. Jesus ali na vida dela, naquele momento, não estava sendo o Jesus que ela já conhecia um tempo atrás. Ela limitou Jesus, falando que se Jesus estivesse, ele poderia curar. Mas ali agora ele já não pode mais salvar, ressuscitar Lázaro. E muitas das vezes, nós como homens, Marta como homem, também como mulher, no momento da aflição, nós fazemos isso. Nós falamos, nossa, se Jesus tivesse chegado aqui, isso não teria acontecido na minha vida. Se eu tivesse feito isso aqui, eu não teria perdido aquilo. Se eu tivesse ganhado aqui, ali teria sido melhor. Nós próprios limitamos o agir de Deus em nossas vidas.
Porque às vezes nós colocamos aquela situação como a última situação. Aqui Marta fez a mesma coisa. Ela colocou Jesus capaz simplesmente de curar, né? Se fosse uma febre, se fosse uma dor, capaz de tirar aquela enfermidade. Mas Jesus foi limitado, ele não podia mais nem curar, porque Marta, ela decretou ali que, ó Senhor, se o Senhor aqui estivesse, nada disso teria acontecido. Né? Jesus ali foi barrado pelas palavras de Marta. E ela continua dizendo: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Amém. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Mais em frente ela diz o seguinte: disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mais uma vez ela não crê na palavra de Jesus. Ela não crê que aquilo que ela acabou de dizer, que se tu pedires a Deus, Deus vai conceder tudo aquilo que você quer. Só que logo em frente, essas palavras dela de fé, que ela acabou de depositar nas mãos do Senhor, ela logo ali, ela já vai lá para o final da história, que no último dia, eu sei que ele há de ressuscitar. Essa é o problema, amados, do ser humano. Nós próprios limitamos aquilo que Deus tem para a gente. Nós próprios limitamos aquela cura que Deus tem para a nossa vida. Verdade, Jesus. É nossas palavras que têm poder. Se nós não revertermos essas palavras, pedir a Deus misericórdia, me perdoa, Senhor, eu sei que o Senhor é capaz, eu sei que o Senhor é o dono do impossível, tudo está em Aleluia! No tempo do Senhor, tudo vai acontecer. Deus não vai trabalhar se nós não fizermos isso. Deus não vai. Porque a nossa palavra nós falamos tem poder. Na mesma hora que nós abençoamos, nós amaldiçoamos. Aqui ela creu na palavra de Deus e logo em seguida ela falou: mas eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Para ela ali Jesus foi limitado mais uma vez, né? Jesus ali já não poderia agir, porque ele não estava quando Lázaro estava enfermo, quando Lázaro estava de cama. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós fazemos isso na igreja. Às vezes nós fazemos isso em casa, no trabalho. Perdemos, ganhamos. E às vezes nós falamos: ó Senhor, se o Senhor estivesse, se o Senhor estivesse aqui, algo seria diferente. Mas Deus está em todo momento. Aleluia, Deus. Ele sabe, Ele está te guiando. Glória a Deus. Ele está guiando o povo. Só que nós precisamos estar lendo mais a palavra de Deus, porque se a gente for explicar tudo aqui, o tempo é curto, não dá. Porque cada versículo desse, amado, nós tiramos cada coisa, cada revelação de Deus, cada maravilha que Deus faz, que é só lendo a palavra de Deus, porque Ele é o remédio de nossa vida, Ele é o remédio da nossa salvação, Ele é o remédio da nossa cura que nós necessitamos no dia a dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a Aleluia. vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra maravilhosa que Jesus põe ali sobre a vida dela. Quando Jesus ali estava sendo barrado, parado pelas palavras de Marta, Jesus, com toda a sabedoria, que Jesus, Ele é sábio em tudo que fala e em tudo que faz. Né? Se creres, até mesmo que esteja morto, vai ressuscitar. Amém. Porque Ele é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador da vida. Ele sabe a hora de tirar. Ele sabe a hora de dar. Porque senão, amados, Ele não seria Deus. Se fosse fácil nos pedirmos e receber, nossa, que maravilha que não seria aqui. Mas Ele não seria Deus. Ele não seria aquele Criador de Gênesis, Apocalipse, de tantas maravilhas que tem feito. Ele simplesmente seria um a nos servir. Jesus, com toda a honra e com toda a glória, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Olha as maravilhas de Jesus. Ele foi ali, toda a trajetória, sofrendo, curando, sarando. Ele foi pobre, no meio dos pobres. Jesus não carregou fortuna atrás dele.
Ele foi lá mostrar o que é o Evangelho. Amém, O Jesus. que é a palavra do Senhor. Eu não sei qual que é a cura que você, eu sei o que eu preciso. Você sabe o que você precisa. E nós precisamos verbalizar na presença do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, você pode sair daqui hoje com a sua bênção, com a sua vitória. Ou você não pode sair porque não vai ser tempo de Deus. Porque a própria palavra disse que quando ele recebeu a notícia de Lázaro, ele ficou mais 2 dias. Às vezes a luta que nós estamos passando é como foi a morte de Lázaro. Foi para a glória e honra da palavra do Senhor, que o próprio Jesus disse. Então não sei qual é a luta de cada um. Se nós não recebemos hoje, temos a certeza que nós vamos receber. Amém, Jesus. Porque nós temos que ter na cabeça que tudo que acontece conosco é para a glória e honra da palavra do Senhor. Sim, Jesus, verdade. Não é para nós, é para a glória e honra da palavra do Senhor, para que através de nossas vidas, pessoas possam ver Jesus, pessoas possam ver luz em nós, a luz do Espírito Santo, que eles possam ver algo diferente. A igreja tem que ser a mesma forma. A igreja é uma bênção, assim que o povo de fora tem que ver, através de nossas vidas, as maravilhas que Deus tem colocado em nosso meio, e Deus tem realizado. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir no mundo. Aqui ela já creu, porque com a palavra de sabedoria que Jesus colocou sobre a vida dela, voltou aquela fé que ela tinha. Voltou aquela fé de todos os ensinamentos ali que eles participavam na comunhão na casa dela enquanto Lázaro estava vivo. Ela passou, às vezes, a se lembrar de tudo que Jesus falava, enquanto Jesus comia, enquanto ali Maria lavava os pés do Senhor. Eu tenho certeza que ali Jesus ministrava. Jesus não ia ali só para comer, não, amados, porque existem muitos aí que só vão na casa do outro para comer, e perdem tempo de levar a palavra do Senhor. Verdade. E Jesus não era assim. Jesus ia onde ele estivesse, a palavra dele estava sendo pregada, os mandamentos ali estavam sendo reforçados, para que o povo não pecasse mais. É assim que tem que ser um servo do Senhor. Verdade. Onde estivermos, nós temos que estar ministrando a palavra do Senhor. Amém. Semana passada, uma mulher que a gente limpava a casa dela, ela cancelou há um tempo atrás, porque as finanças dela ficaram devagar, ela estava cortando despesa. E ela me disse que semana passada me ligou, que estava fazendo uma cirurgia agora, que a gente poderia estar indo na segunda-feira limpar a casa dela. Eu falei: olha, me desculpa, nós amamos vocês também assim como vocês nos amam, porque ela é um amor de pessoa, mas segunda-feira não dá. Se tiver algum outro dia que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai, te ajuda sem problema. E Deus tocou no meu coração de mandar um versículo bíblico para ela. Peguei ele no telefone, já traduzi já no pé da letra ali no Google, que é uma bênção, né? Mandei para ela. Ela falou assim: muito obrigado por abençoar a minha vida. Então nós não podemos perder tempo. Verdade. Ele ia passar por uma cirurgia, ela fez a cirurgia, não sei qual foi a cirurgia, mas aí eu já mandei a palavra do Senhor para ela. E ela agradeceu por aquelas bênçãos que estavam derramando sobre a vida dela. Amém, Jesus. Eu falei que é simplesmente palavra do Senhor, e nós precisamos meditar dia e noite, porque Ele sabe de todas as coisas. Ela falou comigo: eu não sei se eu vou poder ainda usar o seu serviço, porque não existe, porque aquelas coisas de dona de casa, né? Você limpa a casa, que é uma beleza. E ela fala: não, ninguém limpa a casa como você, né? Mais uma palavra dela, que ninguém limpa a casa como vocês. E eu não sei, porque as coisas estão difíceis no orçamento. Eu falei com ela, mandei para ela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mandei mais um para ela. Por quê? Deus me incomodou. Eu nunca fiz isso, eu nunca mandei uma mensagem de texto bíblico para alguém. Mas Deus me incomodou. Porque era um momento ali que ela necessita, não sabia o que, financeiramente ela me disse o que era, mas as próprias pessoas, elas estão profetizando as coisas ruins na vida dela. Ela dizia que ela não poderia mais, porque as coisas financeiras são difíceis. E é esse o erro do ser humano. Nós próprios cavamos a nossa cova, nós próprios estamos derramando sobre nossas vidas
enfermidades, as doenças, as coisas ruins do mundo que estão assombrando lá fora. Só que Jesus sempre foi diferente. Onde ele estava, ele ministrava a palavra, ele pregava, ele ensinava, para que todos ali não pecassem mais. Jesus não perdia tempo, amados. Jesus ali estava firme e forte na palavra, como homem. Ele não pecou, olha que maravilha. Como homem, ele nunca pecou. Amém, Jesus. Porque ele é Deus. Com toda a glória, ele foi homem. Ele nunca deixou de ser homem enquanto ele esteve na terra. Com todas as tribulações em sua volta, com todas as tentações, ele sempre foi fiel na palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim, um pouco mais à frente. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava. Deixa eu ver aqui. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela era uma pessoa que adorava o Senhor. Ela estava nos pés do Senhor, secava os pés do Senhor com seus cabelos. Era a pessoa na casa que, enquanto Jesus estava, ela era aquela que adorava, que louvava, que exaltava o nome de Jesus. E por mesmo momento, a mesma palavra de Marta, ela usou, que se Jesus estivesse, nada teria acontecido. Ela enfraqueceu na fé, mesmo sabendo, conhecendo, porque ela poderia estar em casa fazendo o mesmo serviço que Marta fazia. Mas ela não, ela escolhia louvar a Deus, louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. E as mesmas palavras ela usou, para que, às vezes, diminuir tudo aquilo que ela já conhecia do Senhor, diminuir tudo aquilo que Jesus havia ensinado, enquanto ali ela limpava os seus pés, dava glória e honra ao teu santo nome. Jesus, pois, quando viu-a chorar, também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus não aguentou quando Marta chorou, quando Maria chorou. Jesus também chorou. Aí pode ser que quem estava em volta de realmente esse era amigo de Lázaro. Por quê? Está chorando. Ele sentiu também a dor, a perda da perda de Lázaro. Jesus também está chorando. Jesus, amados, ele sabe a dor de cada um. Jesus, ele consegue sentir a sua alegria, a sua tristeza. Jesus consegue sentir tudo aquilo que passa no nosso coração. É por isso que devemos depositar somente nele. Somente nele. É que nós tivemos na aula em FC o bispo falando. Às vezes estamos enfermos. A primeira coisa que buscamos é remédios. É remédios. Nós não paramos a primeira coisa, nós não depositamos na mão de Deus a nossa enfermidade, a nossa dor de cabeça, a nossa febre. A primeira medida que nós buscamos é o remédio. É onde nós erramos também. Só que depois, com o passar um pouquinho, a gente toma o remédio, a gente vai ali e começa: ó Senhor, tem misericórdia dessa enfermidade. Nós nos arrependemos. Mas a primeira coisa que devemos fazer é colocar nas mãos do Senhor. Qualquer que seja o nosso problema, nossa enfermidade, tudo aquilo que está em nossa volta, tentando nos afastar da presença dEle, é o que devemos buscar, né, dia e noite. É a palavra do Senhor. É a primeira coisa de acordarmos e depositar na mão dEle: Senhor, obrigado por esta noite, por esse descanso. Entrego meu dia em tuas mãos. Às vezes saímos doidos de casa, nem café tomamos. Está errado. Nós devemos colocar tudo em primeiro lugar nas mãos do Senhor. Jesus. Aleluia, Deus. Disseram, pois, os judeus: veja como o amava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que não morresse? É a mesma coisa. Eles colocaram Jesus somente como aquele que poderia curar, não aquele que poderia trazer de volta a vida aquele que morreu. Aquele movimento que estava fazendo, essa conversa, gerou em toda a multidão, em todos aqueles ali, que Jesus não poderia ser capaz de ressuscitar Lázaro.
simplesmente ter curado para ele não ter morrido. E assim, às vezes que fazemos, o nosso problema, nós passamos, muitas vezes, ninguém nos coloca uma palavra de amor, uma palavra de carinho, simplesmente vai e joga mais uma madeira do fogo para queimar, né? Joga mais um pouquinho de combustível para que aquela chama maligna, porque não é de Deus, se expande sobre nossas vidas. É desse jeito. E é isso que acontece no nosso meio. Em vez de nós colocarmos nas mãos do Senhor, porque se Maria ou Marta ali tivesse falado, mas se Jesus chegar aqui, ele é capaz de ressuscitar Lázaro, a multidão iria falar a mesma coisa, porque é como um imã, vai atraindo. Se você fala algo, insiste naquilo, daqui a pouco o seu irmão do lado está na mesma coisa. Se você está falando bênção, ele vai falar bênção. Se você está murmurando, ele vai murmurar também, vai colocar mais um pouquinho de defeito, porque a pessoa nunca mente, ela só aumenta, né? Ela não está mentindo, ela está só aumentando mais um pouquinho, ela não está aumentando, ela está só aumentando. Por quê? É sempre colocando mais lenha na fogueira. É desse jeito. E na época foi a mesma coisa. Queima ele, Jesus. A mesma coisa, né? Se ele estivesse aqui, não teria morrido. Mas ninguém falou que se ele chegar aqui, ele é capaz de tirar a enfermidade, ele é capaz de ressuscitar, ele é capaz de abrir as portas onde não há mais portas, porque ele é Deus. Só que ali ninguém pensou nessa fase, ninguém pensou nesse prazer que o Senhor quer que nós expressamos em nossas vidas. Disse-lhe Jesus já ali, amados, ele já chegou, perguntou, aonde está Lázaro? E a sua irmã, olha só, o próximo, irmão, essa carne aqui, amados, essa carne aqui não vale nada, isso aqui é passageiro, porque no dia que Jesus tirar o seu Espírito de nós, nenhum perfume na face dessa terra consegue tirar o mau cheiro que exala dessa carne. A própria irmã dele, de sangue, íntima, do seu dia a dia, desde quando nasceu, mais uma vez, ela não creu na palavra do Senhor. Ela disse que, Senhor, já cheira mal. Senhor, não tem mais jeito. Já tem 4 dias já que está na sepultura. Já tem 4 dias que ali está naquele estado de decomposição. Mas ali não chegou nenhum perfume, amado, feito pelo homem. Ali chegou a rosa de Sharon, amados. Ali chegou aquele que disse, não pode deixar comigo. O que você está falando, esse mau cheiro, já cheira mal, isso para mim não tem problema, porque eu sou amigo dele. Amém, Jesus. Às vezes o nosso problema, os de casa, já não vê a solução. Ele já fala, isso aí já está perdido, já não tem mais jeito, já não precisa orar mais, porque não adianta, não tem mais jeito. Se ele não quiser, não vai mudar de vida. Mas Jesus é o único, amado, de chegar e encarar de cara a cara o nosso problema, de cara a cara a nossa enfermidade, de cara a cara aquilo que o mundo tem colocado de errado sobre a nossa vida. Ele é o único capaz de reverter toda essa história. Aleluia. Porque ele é Deus. Glória a Deus. Jesus. Amém. Aleluia, Santo. E é triste saber Verdade. Que são irmãos. É Marta, que ele queria parar Jesus mais uma vez. Onde está ele? Já está lá sepultado, mas já cheira mal. Quer dizer, já não tem mais solução nenhuma para o seu problema. Já não tem solução nenhuma mais para a sua enfermidade, para o seu casamento, para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua vida amorosa, para o seu casamento, relacionamento com os filhos. O mundo já coloca barreiras para que você não consiga mais dar um passo para o Senhor. Só que Jesus manda nos dizer nessa noite, amados, Ele é o verdadeiro amigo. O seu pai e sua mãe ainda podem te virar as costas, mas Ele não. Aleluia. A morte glória a pode Deus, chegar, verdade. Só Ele é capaz de ressuscitar. A enfermidade pode chegar, só Ele é capaz de curar. O remédio aí fora pode amenizar a sua dor. Mas enquanto nós não colocarmos na mão do Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade, eu sei que só o Senhor pode. Se o Senhor é capaz de curar, Senhor, ressuscita. Traga meu ministério, traga minhas amizades, abre a porta de trabalho. Porque senão Ele não seria Deus, amados. Senão Ele não seria.
Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verá a glória de Deus? Mais uma vez a palavra de Deus vem na vida dela e fala: somente crê na tua vitória, somente crê naquilo que você busca, porque é palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não muda. O que pode mudar aqui é o pregador que vai ministrar a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor é a mesma. Aleluia, verdade. Ninguém, amados, pode mudar. Jesus já decretou, Jesus já falou: ai daquele que tirar ou acrescentar. Ninguém pode, amados. É um selo, foi selada a Bíblia do Senhor, ela foi selada. A palavra que cura, a palavra que restaura, que salva. Ninguém pode inventar algo em cima daquilo, porque ela já foi selada. Ai daquele que algo nela mudar. Ninguém pode fazer isso. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Em algumas versões está: Lázaro, saia para fora. Eu queria ver algum professor de letras, algum professor da melhor universidade dos Estados Unidos, de Harvard, de Massachusetts, amados, corrigir essa palavra do Senhor. Precisa falar: sai para fora? Que diga algum português, algum professor de português tentou explicar isso. Lázaro, sai para dentro. Amados, a forma de Jesus falar é só dele. Não existe palavra nessa terra que vai mudar isso aqui, não. Se Jesus falar que 2 mais 1 é 4, é 4 e acabou. Porque é a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Deixa eu mudar essa palavra. Lázaro, saia para fora. Para quê? Foi um erro português? É a forma de Jesus trabalhar, mas não existe português nessa terra que vai mudar essa palavra do Senhor. Amém, Jesus. Porque Ele é Deus, foi Ele que escreveu. Pode mudar simplesmente a tonalidade. A minha diz que vem para fora. Algumas outras está: saia para fora. Vai sair para dentro, irmão? Não tem jeito. Jesus trabalha no impossível. É verdade. Às vezes, se alguém tentar se levantar contra isso aqui, amados, vai ter um problema com Deus que não faz ideia. Porque Ele é Deus. Só Ele é capaz de escrever essas palavras, de trabalhar do jeito que Ele trabalha. Nós não podemos nada além de só ler e obedecer a palavra do Senhor. Amém. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Quando chega um certo